Olá, queridos, graça e paz. Voltamos na aula de hoje. Vamos dar continuidade, vamos iniciar a nossa análise propriamente dita dos livros. Vamos começar hoje já no livro de Mateus, onde nós paramos na última aula. Vamos dar início ao livro de Mateus falando de Jesus. Como nós vimos na última aula, o livro de Mateus apresenta Jesus como o Rei Messias. Então, vamos analisar o livro, o Evangelho de Mateus, visando observar esta ênfase que ele dava para o livro, para a pessoa de Jesus como sendo o Rei Messias. O publicano e discípulo de Jesus Cristo. O que significa, queridos, dizer que Mateus era um publicano? O publicano, ele era um judeu, um hebreu, porém ele era vendido aos romanos, ou seja, ele era um traidor da sua própria pátria. Os publicanos, eles eram pessoas que haviam sido seduzidas pelas promessas, pelas ofertas dos romanos, de dinheiro, de trabalho, de posses, e eles passavam a ser funcionários do Estado romano, fazendo o trabalho de cobrar os impostos do seu próprio povo, os judeus. Por isso que os publicanos eles eram tão odiados pelos judeus, porque eles eram povo hebreu, eles eram judeus, mas eles haviam se vendido para os romanos e trabalhavam cobrando impostos do seu próprio povo. Por este motivo que eles não eram bem aceitos. Tanto Mateus quanto Zaqueu também era um publicano. Este livro foi escrito entre 50 a 70 a.C. O templo de Jerusalém havia sido reformado por Herodes, depois da Revolução dos Macabeus. Então, agora no ano 70, o templo, que já estava de posse dos judeus, mais uma vez seria novamente destruído. O templo aqui no ano 70 depois de Cristo foi novamente destruído e o povo hebreu, o judeu, perdeu mais uma vez o templo que eles tinham, onde eles cultuavam e buscavam a Deus. O livro de Mateus foi provavelmente escrito em Antioquia. O tema dele, Jesus, o Rei Messias. E o propósito de Mateus, queridos, é apresentar Jesus como Messias, como o Rei de Israel. Esse livro visa apresentar para os judeus que Jesus era o Messias ao qual eles esperavam. Mateus foi escrito para judeus, visando responder às suas indagações sobre Jesus de Nazaré, que alegava ser o Messias de Israel. Nesse evangelho, Jesus é frequentemente chamado como filho de Davi e é apresentado como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, o que Mateus queria alcançar como propósito do evangelho dele, sendo escrito para os judeus, era mostrar para o povo judeu que Jesus era o Messias, que ele havia, vamos dizer, atendido a todos os requisitos que foram profetizados acerca do Messias, que ele se enquadrava e ele havia cumprido já as profecias messiânicas até então. Qual era o questionamento dos judeus acerca da pessoa de Jesus Cristo? Se ele é o Messias, essa era a questão dos judeus. Se Jesus é o Messias, aonde está o seu reino? Isso foi o que os judeus não conseguiram compreender, que o reino de Jesus não era um reino desse mundo, que o reino que Jesus Cristo veio estabelecer não era nesta terra. Ele mesmo, quando estava junto de Pilatos, ele foi questionado se ele era o rei dos judeus, e ele disse para ele: o meu reino não é desse mundo. Então, os judeus esperavam que o Messias, como eu já falei para vocês, viessem para reinar. Por quê? Porque eles eram oprimidos pelo governo romano.
eles viviam até certo ponto em paz com os romanos, mas eles eram oprimidos, porque eles deveriam pagar impostos, eles eram forçados a obedecer às leis romanas. Então, de certa forma, eles queriam que o Messias estabelecesse o seu reino e vencesse o Império Romano. Esse era o modelo do Messias que os judeus esperavam. Mas, assim como Mateus quis mostrar para os judeus que Jesus era o rei, nós vemos que Jesus ele cumpriu, através da sua manifestação, sinais que mostrariam para esses judeus que ele realmente era o Messias. Assim como Israel foi ao deserto, depois esteve ao pé de um monte para receber a lei, a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Jesus também. Ele foi batizado, foi para o deserto e depois ele subiu ao monte para dar o seu primeiro sermão, o sermão do monte, a sua lei. Ali, quando ele subiu ao monte, ele promulgou a sua lei, assim como Moisés, que saiu do deserto, subiu o monte e desceu também com a lei. Na verdade, os judeus não enxergaram que Jesus era o Rei dos Reis. O reino dos céus é o assunto central de boa parte do ensino que está registrado no livro de Mateus, justamente porque ele frisa a realeza de Jesus Cristo, como nós vimos na última aula, em vários aspectos estão relacionados com Jesus e a sua realeza e o seu reino, as cores, a face do leão, ele sendo apresentado como descendente de Davi, o leão da tribo de Judá, tudo isso falando da realeza de Jesus Cristo. Porém, os judeus não conseguiram enxergar isso na pessoa de Jesus, porque, volto a dizer, eles indagavam se ele é o rei, o Messias, onde é que está o seu reino? Então eles esperavam um reino visível, um reino deste mundo, para que eles reconhecessem que Jesus realmente era o Messias. E aí, vamos ver então aqui um esboço do livro de Mateus. A introdução do rei, nós vemos no capítulo 1, desde a sua genealogia, até o capítulo 4. Depois do capítulo 4, nós vemos declarações do rei até o capítulo 7. Na verdade, são os 4 sermões, na verdade, os 5 sermões de Jesus Cristo. O Sermão do Monte é o primeiro deles. Os mensageiros do rei é o segundo discurso do Evangelho de Mateus, que é a instrução de Jesus aos 12. Vai do capítulo 8 até o capítulo 11. Depois se levanta a oposição ao rei, do capítulo 11 até o capítulo 13, onde o discurso, o terceiro discurso aqui é sobre as parábolas do reino. Jesus fala sobre o reino de Deus através das parábolas. A reação do rei vai do capítulo 13 ao capítulo 19, que é o quarto discurso, são mais parábolas. E apresentação e rejeição do rei, do capítulo 19 ao 26. O quinto discurso é o sermão de Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Depois disso vem no capítulo 26 a 28 a morte e a ressurreição do rei. Esse é o esboço, esses 5 sermões aqui, 5 discursos, poderíamos fazer esse esboço do livro de Mateus. Agora tem aqui algumas curiosidades acerca do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus contém mais de 40 citações literais e mais de 60 referências ao Antigo Testamento. Ele menciona o Antigo Testamento em diversas ocasiões. A frase Reino dos Céus aparece 32 vezes em Mateus e não aparece no restante do Novo Testamento. Então, Mateus trata do reino, o reino deste rei, o Messias Jesus Cristo. Jesus, como o filho de Davi, é citado 9 vezes em Mateus, mas nos outros evangelhos apenas 6 vezes. Mateus serve como uma ponte de ligação entre o Antigo
e o Novo Testamento. Por quê? Ele começa com a genealogia de Jesus, ele é cheio de citações do Antigo Testamento, ele desenvolve, o tema do reinado do Messias e mostra o cumprimento das promessas messiânicas. Tudo isso, volto a falar, com enfoque em mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Mateus também narra milagres exclusivos, como, por exemplo, o milagre dos cegos no capítulo 9, o do mudo endemoniado também no capítulo 9 e o da moeda na boca do peixe no capítulo 17. Mateus é o mais extenso dos evangelhos, com 28 capítulos. É o único que aparece a palavra igreja, em 3 ocasiões. Mateus também ele contém 9 incidentes, 10 parábolas e 3 milagres que não se encontram nos demais evangelhos. Entre essas coisas foram incluídas, por exemplo, a visão de José, a cura do mudo endemoniado, no capítulo 9, e as parábolas do trigo e do joio e dos talentos, que não encontramos nos outros evangelhos. Então, queridos, essas características aqui do evangelho de Mateus, algumas curiosidades. E agora eu quero repassar aqui com vocês, já falamos, nas últimas aulas aqui sobre os 12 de Jesus, os 12 apóstolos, e eu gostaria de repassar aqui com vocês, então, quem são os 12 de Jesus Cristo. Vemos aqui Simão Pedro, que também é chamado Cefas, André, que era irmão de Pedro, João, o discípulo do amor, o discípulo que se denominava o discípulo do amor, mas que também Jesus chamava ele de Boanerges, que significa filho do trovão, porque em certa ocasião ele perguntou para Jesus: o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu e consuma todos estes aqui? Então ele era o discípulo do amor, como ele se auto-intitulava, mas em outros momentos ele era filho do trovão. Tiago, irmão de João, que também era filho de Zebedeu, e Tiago o menor, Tiago, que era o irmão de Jesus. O sexto era Tadeu, ou Labeu, ou também Judas. Era irmão de Tiago, e esses eram os filhos de Alfeu. Tem Felipe, Bartolomeu, que também era chamado Natanael, Mateus, que também era chamado Levi, que foi cobrador de impostos, Tomé, que também era chamado Dídimo, esse é o incrédulo, Simão, o outro Simão, chamado Zelote, e Judas, o traidor, que era filho de Simão Iscariotes. No nosso exercício para decorar os nomes dos 12 apóstolos, nós separamos dessa forma: 2 Simão, 2 Judas, 2 Tiagos, 2 Simão, 2 Judas, 2 Tiagos, os 2 amigos, que são Felipe e Natanael, os 2 evangelistas, os 2 que escreveram o evangelho, Mateus e João, e os 2 café com leite, porque não tem muito relato acerca deles, André e Tomé. Então esses são os 12 de Jesus Cristo. Vamos seguindo então, querido. Agora vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Marcos, que apresenta a Jesus como o servo sofredor. O evangelista João Marcos era companheiro do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária, ele junto com Barnabé. Depois ele deixou o apóstolo Paulo, se separaram. O evangelista João Marcos é primo de Barnabé, como está lá escrito em Colossenses 4:10. Também depois que ele deixou o apóstolo Paulo, passou a ser sócio do apóstolo Pedro. Ele passou a caminhar junto com o apóstolo Pedro. Há crenças que defendem que o evangelho que João Marcos escreveu, na verdade, teria sido relatado pelo apóstolo Pedro, e João Marcos teria sido quem apenas redigiu o texto. Ele foi escrito
entre 50 a 70 depois de Cristo, também acredita-se que teria sido o primeiro evangelho a ser escrito, provavelmente em Roma. O tema do evangelho de Marcos é Jesus, o servo. Nós vimos aqui naquela nossa tabela da última aula que ele apresenta o trabalho, a labuta de Jesus Cristo. Ele sendo o servo, aquele que sofreu, que derramou o seu sangue por nós. Ele busca mostrar a Jesus como, além desse serviço, também como esse servo de Deus, que veio para servir em nome do Senhor. O propósito do Evangelho de Marcos foi escrito para leitores cristãos, especialmente os romanos, com o propósito de apresentar o Evangelho da salvação pregado por Jesus. Então, o Evangelho de Marcos visa apresentar para os romanos o Evangelho da salvação que Jesus pregou. Este Evangelho enfatiza mais o que Jesus fez do que o que ele disse propriamente. 3 pontos aqui sobre o Evangelho de Marcos, queridos. Características que nós conseguimos observar neste Evangelho. Ele relata sobre costumes judaicos que são explicados com frequência. Por que ele fez isso? Como ele escreveu para romanos, os romanos não tinham interesse na cultura judaica, não tinham o conhecimento dos costumes judaicos. Então, frequentemente nós vemos que no Evangelho de Marcos, ele está dando explicações quando ele cita algo que é comum da cultura judaica que alguém, por exemplo, os romanos, não conheceriam. Outra coisa, ele faz menção da cessação de rituais da lei de Moisés, que também eram particularidades da cultura judaica que os romanos não tinham conhecimento. Por exemplo, no capítulo 7, verso 19. Ele faz menção também da confissão de um centurião romano, ou seja, para mostrar para os romanos que havia pessoas de influência como o centurião, reconhecendo que Jesus Cristo era o Senhor. Então, os destinatários principais são cristãos e gentios na cidade de Roma, que conheciam a língua, ou melhor, que não conheciam a língua e os costumes judaicos, mas eram familiarizados com o Antigo Testamento. Então, cristãos e gentios da cidade de Roma eram o foco do Evangelho de Marcos, e esses gentios romanos, obviamente, que conheciam um pouco sobre o contexto do Antigo Testamento, mas não conheciam a língua, o idioma hebraico. Por isso, este evangelho foi escrito em grego também. Vamos ver o esboço deste evangelho. Podíamos separar o evangelho de Marcos em 2 blocos maiores, por exemplo, o primeiro bloco, que vai do capítulo 1 ao 8, que fala sobre o Filho de Deus como um Messias poderoso, e o segundo bloco como o Filho de Deus, o servo sofredor. Então, a primeira parte do livro apresenta o Filho de Deus, o Messias. A segunda parte do livro apresenta Jesus, o Filho de Deus, como este servo sofredor. Ou seja, essa parte dá mais ênfase para o serviço de Jesus Cristo. Algumas curiosidades sobre o Evangelho de Marcos. Ele pode ter sido o primeiro evangelho a ter sido escrito. Muitos especialistas acreditam que Lucas e Mateus se apoiaram neste evangelho para escrever os seus próprios evangelhos. Mais de 90% deste livro encontra paralelo em Mateus e Lucas, ou seja, mais de 90% do Evangelho de Marcos está também relatado nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Marcos escreveu para leitores gentios em geral e leitores romanos em particular, porque justamente pelo fato dele se preocupar em explicar os costumes judaicos e as suas tradições. O Evangelho de Marcos não inclui genealogia alguma, nem leis ou profecias judaicas. Também voltamos a falar aqui porque os romanos não iriam se interessar por esse assunto.
Apesar de ser o menor dos evangelhos, Marcos é muito detalhista na sua narrativa e ele possui um dos versículos mais famosos da Bíblia, que é o capítulo 16, verso 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Esse é um versículo da grande comissão que está relatado diferente aqui no evangelho de Marcos. Em Mateus, por exemplo, ele está dizendo: ide fazer discípulos. Aqui em Marcos, o evangelho de Marcos, ele relatou dessa forma: vão por todo mundo e preguem o evangelho. Então, queridos, este foi o evangelho de Marcos. Vamos seguir adiante e vamos falar agora sobre o evangelho do médico Lucas. O evangelho de Lucas, ele foi o autor do seu evangelho, que leva o seu nome. Lucas era companheiro do apóstolo Paulo, ele esteve junto com o apóstolo Paulo, registrando todas as suas viagens. O evangelho de Lucas foi escrito provavelmente no ano 60 depois de Cristo, em Cesareia. O tema do evangelho de Lucas é Jesus, o Salvador do mundo. Mas nós também já vimos aqui que o evangelho de Lucas apresenta a humanidade de Jesus, a humanidade do Senhor. Público-alvo, os gregos. E o propósito deste evangelho era revelar a Jesus como Salvador do mundo desde o início. Tudo é focado em torno deste fato: revelar a Jesus como o Salvador. Então, Lucas teve muitos contatos pessoais com os apóstolos e outras testemunhas do relato evangélico. Lucas, na verdade, ele não caminhou com Jesus. Porém, os estudos e os estudiosos afirmam que ele reuniu muita informação acerca do evangelho do Senhor Jesus, tanto por isso é discutida a questão de que ele teria se baseado no evangelho de João Marcos para escrever o seu evangelho. Ele teria reunido muito material, por isso o evangelho de Lucas é um dos mais ricos e mais repleto de detalhes, justamente por causa da sua proximidade com os apóstolos e outras testemunhas que estiveram com Jesus. Juntamente com o seu conhecimento cultural e a sua capacidade intelectual, isso o levou a escrever um completo, belo e digno evangelho. Quando nós lemos este livro de Lucas, ficamos mais familiarizados com o Salvador, Jesus Cristo, justamente pela sua riqueza de detalhes e pela sua capacidade intelectual, que fez com que ele relatasse os fatos que estão também relatados nos outros evangelhos com uma forma diferente e especial. Então, o evangelho de Lucas, além de abordar a questão da humanidade de Jesus, porque como médico, o enfoque de Lucas era essas características humanas de Jesus. O evangelho de Lucas também é conhecido como o evangelho social, porque ele observa muito essa questão humana, não somente de Jesus, mas de todas as pessoas que estavam ali. Algumas curiosidades sobre o Evangelho de Lucas. Lucas é o evangelho mais detalhado e meticuloso e também o mais compreensível, justamente pela sua eloquência. É grande o interesse do autor pela medicina. Isso está relatado em diversos versículos, por exemplo, capítulo 4, verso 23 e 38, capítulo 5, verso 31. O livro é o mais comprido do Novo Testamento, mesmo ele tendo menos capítulos. Mais de 50% deste livro é único. Então, mesmo Lucas tendo condensado 90%, pelo menos, do Evangelho de Marcos, em 50% apenas daquilo que ele relatou, ele não ficou somente baseado nos outros dois evangelhos. Ele, como eu já falei, reuniu muitas informações sobre Jesus Cristo
e por isso que ele é único. Lucas apresenta a genealogia de Jesus até Adão e a grande história do seu nascimento para enfatizar a humanidade de Jesus Cristo e a sua identidade também como filho do homem. Observe a ênfase que Lucas dá para pessoas desprezadas e mulheres. Então aqui entra aquela questão que eu falei com vocês sobre o fato do Evangelho de Lucas ser chamado de o Evangelho social. Ele observa a questão, por exemplo, aqui, ele relata o bom samaritano no capítulo 10, o publicano no capítulo 18, o filho pródigo, questões, familiares no capítulo 15. Ele conta a história de Zaqueu no capítulo 19, a história da viúva de Naim no capítulo 7, a mulher pecadora também no capítulo 7. Ele fala sobre Maria nos capítulos 1 e 2. Então, ele dá ênfase. Ele relata sobre o ladrão da cruz no capítulo 23 e a mulher hemorrágica no capítulo 8. Lucas também enfatiza reações físicas e emocionais de Jesus. Capítulo 2, verso 40. Capítulo 7, verso 36. Capítulo 24. Então, Lucas ele tem esse enfoque na pessoa de Jesus Cristo. Esse Jesus, esse Deus que se fez carne, viveu entre nós, viveu como um homem sim, mas também viveu puro, santo, sem pecado. Então Lucas tem esse enfoque. Ainda há 17 parábolas que só são narradas no Evangelho de Lucas. E ele, então, é o evangelho mais literário de todos, com um rico vocábulo e bem variado. Então aqui, queridos, fechamos essa análise também do Evangelho de Lucas, o médico. Vamos seguindo para o Evangelho de João. João, como nós vimos, apresenta Jesus como Deus. Jesus aqui é relatado como Filho de Deus. O autor é João, filho de Zebedeu, o apóstolo de Jesus. Ele escreveu esse evangelho aqui com uma diferença. João escreveu depois da destruição do templo em Jerusalém, do ano 70 ao ano 90 depois de Cristo. Isso vale a pena a gente destacar porque após a destruição do templo, muitas coisas mudaram com relação ao povo judeu, ao povo hebreu. Eles perderam o culto, perderam o lugar de culto, perderam o lugar de buscar a Deus, de fazer os seus sacrifícios. E toda a literatura que existe após a destruição do templo, ela dá um enfoque a essa questão. Local, provavelmente em Éfeso. O tema do livro de João, do Evangelho de João, é Jesus, o Filho de Deus. Ele apresenta Jesus como Deus. Público-alvo, os cristãos da Ásia Menor. E o propósito deste livro? João tinha um alvo específico em mente, levar as pessoas a crerem que Jesus é o Filho de Deus. Então, queridos, João tinha este objetivo, em mostrar a divindade do Senhor Jesus. A matéria escolhida por João enfatiza as obras e as palavras de Jesus Cristo. Para muitos, o Evangelho de João é o livro preferido das Escrituras. Ele se reveste de uma qualidade única e profundeza e beleza espiritual, pela qual o discípulo, a quem Jesus amava, põe o leitor em íntima comunhão com o Mestre. Então, o Evangelho de João tem essa característica. Ele não está incluído no grupo dos evangelhos sinóticos. Ele tem um enfoque, uma abordagem do Senhor Jesus bem diferente dos outros 3 evangelhos que nós já analisamos. Vamos ver aqui, então, agora algumas curiosidades também sobre o Evangelho de João. João não faz parte dos evangelhos sinóticos. Quase 93% da narrativa do Evangelho de João é única, olha só. Então, 93% do conteúdo deste evangelho é único. A vida e a luz formam parte do vocábulo fundamental de João, quando descreve a missão e a essência do Verbo de Deus encarnado.
A palavra crer, nas suas diversas formas, encontra-se 98 vezes. A palavra vida aparece mais de 40 vezes. Outra palavra frequente em João é sinais, onde ele substitui quando está se referindo aos milagres. João classificou 7 sinais ou 7 milagres. A transformação da água em vinho, no capítulo 2, a cura do filho de um oficial, no capítulo 4, a cura de um homem paralítico, no capítulo 5, a multiplicação dos pães, no capítulo 6, onde também relata que Jesus caminhou sobre as águas, a cura de um cego, no capítulo 9, e também a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. Então, queridos, o Evangelho de João, Jesus, ele dá uma revelação mais completa de si mesmo e de Deus. Neste Evangelho, Jesus se revela de uma forma mais completa. No Evangelho de João, Jesus está se revelando, se mostrando de uma forma a qual ele ainda não tinha se revelado nos evangelhos anteriores. Aqui no Evangelho de João, nós vemos Jesus se identificar por 7 vezes, onde ele disse a frase "Eu sou", a mesma frase que Moisés ouviu o Senhor dizer na ocasião da sarça. 7 "Eu sou" ditos por Jesus. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida", no capítulo 6. "Eu sou a luz do mundo", no capítulo 8. "Eu sou a porta", no capítulo 10. "Eu sou o bom pastor", também no capítulo 10. "Eu sou a ressurreição e a vida", no capítulo 11. "Eu sou o caminho, verdade e vida", no capítulo 14. "Eu sou a videira verdadeira", aqui no capítulo 15. Os 7 "eu sou" ditos por Jesus, queridos. Jesus, na verdade, aqui ele está nos ensinando, se revelando a nós. Quando ele diz "eu sou", ele está, na verdade, trazendo para os judeus da época, para os homens ali da época, que estavam sem uma possibilidade de exercer os seus ritos de adoração a Deus, os seus ritos de culto a Deus, porque o templo estava destruído. Então, como se Jesus estivesse dizendo: olhem para mim, o templo era apenas a sombra, mas agora eu estou aqui. Por isso que ele diz para eles: eu sou o pão da vida. No templo existiam os pães da presença. Lá no templo existiam os pães que ficavam diante da presença de Deus. Mas Jesus está dizendo: vocês não precisam dos pães, porque eu sou o pão da vida. E aquele que comer de mim vai ter vida, vai viver eternamente. Ele também diz: eu sou a luz do mundo. Também porque o templo existiam os candelabros que deveriam permanecer acesos, onde a luz não poderia se apagar. Mas Jesus veio para eles e se mostrou como a luz do mundo. Ele também diz: eu sou a porta. Eu sou a porta pela qual vocês devem entrar. Eu sou a porta que vai te levar à presença de Deus. Eu sou a porta que vai te conduzir à presença de Deus. Não é apenas o templo. Você não precisa mais do templo para acessar a presença de Deus, porque eu sou a porta. E aí, dentro dessa questão, ele é a porta das ovelhas. Ele é a porta. E a gente sabe que a cidade de Jerusalém tinha 12 portas e todas elas têm um simbolismo, um significado, né? Eu sou o bom pastor. O pastor que cuida da ovelha, o pastor que trata a ovelha, aquele pastor que dá a própria vida pela ovelha. Na verdade, Jesus, ele não só é o pastor que leva a sua ovelha para o sacrifício, como era feito no templo, mas ele é o próprio sacrifício. Ele é o próprio sacrifício que se entrega para redimir o pecado daquele homem. Ele disse mais: eu sou a ressurreição e a vida. Através do sacrifício ao qual os homens entregavam os seus animais e recebiam o perdão do seu pecado, o perdão deste pecado que os
colocavam numa condição de morte espiritual, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele veio para nos trazer nova vida espiritual. Ele veio para nos renovar a nossa fé, a nossa esperança diária, a nossa vida com Deus. É renovada sempre que nós estamos na presença do Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele também disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. Isso fala de 3 passos, queridos, que os judeus percorriam para chegar até a presença de Deus. 3 passos. Eles entravam no átrio, depois onde eles entregavam o sacrifício. Esse é o caminho que todo adorador, todo aquele que quer entrar diante do Senhor precisa percorrer. Este caminho, primeiro passo, o sacrifício. Segundo passo é a verdade. Quando o sacerdote, depois de haver feito o sacrifício, ele precisava se lavar na bacia de bronze, e essa bacia ela refletia a imagem dessa pessoa, e ele via ali a verdade de quem ele era, a verdade da sua situação, a verdade da sua situação de pecador. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ele nos mostra a verdade sobre nós mesmos e também a verdade sobre ele. Ele é o caminho e a verdade que vai nos levar para a última etapa. Também essa segunda etapa aqui fala do tabernáculo, que era separado em 3 ambientes distintos: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Caminho, verdade e vida. Essas 3, vamos dizer, etapas que precisa ser percorrida por todos nós quando estamos buscando a aproximação com o próprio Deus. Aonde a última etapa é quando nós conseguimos acessar o Santo dos Santos, hoje já pelo véu rasgado, o véu do templo que se rasgou quando Jesus entregou o seu Espírito, onde nós hoje temos acesso e alcançamos vida em Jesus. Caminho, verdade e vida. Então, esse povo que estava sem o templo, sem a possibilidade de cultuar a Deus, Jesus está mostrando para eles aqui que, na verdade, eles não precisavam mais se preocupar com os rituais, porque ele supriria em tudo os homens ali que buscassem se aproximar de Deus e o adorar. E ele disse mais: eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele sempre fala assim que Israel, na verdade, é um galho da videira. E nós, que aceitamos a Jesus Cristo, fomos enxertados na videira. Ele é a videira verdadeira, ou seja, ele é a base. Ele é o fundamento de tudo. É nele que nós precisamos buscar estar conectados. É nele que nós precisamos estar ligados, e é de onde nós vamos receber vida. Então, queridos, os 7 eu sou ditos por Jesus fala que ele é o acesso que nos leva à presença de Deus. Ele é o caminho que nós precisamos percorrer para nos colocar na presença, nos entregar ao Senhor. É através de Jesus. Ele é o caminho, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor que também é o sacrifício, a ressurreição e a vida, é aquele que nos traz de volta à vida. Ele é esses 3 passos, o caminho, a verdade e a vida, e também ele é essa base, a videira verdadeira, em qual todos nós precisamos estar fixos. Então, para a gente encerrar aqui, queridos, essa aula, o Evangelho de João também é o que mais fala sobre a missão do Espírito Santo. Capítulo 14, ele já começa a falar: eu irei para o Pai, mas não deixarei vocês sozinhos. Eu preciso ir para que ele envie o outro Consolador, o Espírito da verdade, aquele ao qual o mundo não pode receber. Vamos concluir então aqui essa aula sobre os evangelhos. Já vimos o panorama geral dos 4 evangelhos. Deus te abençoe
Fique na paz de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém.